Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu venho meditar na palavra no nosso coração, a qual o Espírito Santo ministra no meu coração, a qual nós precisamos atentar para isso, sabe? Quando nós decidimos fazer a caminhada que é o caminho que é Jesus, andar na fé, andar nos caminhos de Deus, sabe? Muitas das vezes a nossa mente, né, a maneira com que instrui, com que nos instrui, nós, irmãos, nós precisamos vigiar para quê? Por que nós precisamos vigiar? Conforme você ouve a palavra do Senhor, você pode ser alguém que tenha muita misericórdia na sua vida para com o próximo, ou você pode se tornar um fariseu ou um mestre da lei. Por quê? Porque conhecemos muitas pessoas que, por conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra do Senhor, ela não consegue olhar para aquela pessoa que ainda não está nos caminhos do Senhor com um olhar de misericórdia, mas com o olhar de um julgador, com o olhar de uma pessoa apontadora, com o olhar de uma pessoa que aponta os erros daquela pessoa. E muitas das vezes afasta dessas pessoas. Por quê? Porque para ela é abominável estar junto dessas pessoas. Ou seja, então, irmãos, o problema não é, sabe? O problema não está nas pessoas, o problema não está no pecador, o problema não está naquela pessoa que está lá no mundo fazendo as coisas erradas, o problema está em nós. Sabe por quê? Porque quando a palavra do Senhor aqui, porque Jesus com a tua mente de Cristo, se nós que dizemos que já recebemos a palavra do Senhor, já adequamos a nossa vida, né? E colocamos a nossa vida na direção de Deus, fazendo a vontade do Senhor, praticando a palavra de Deus, por que nós rejeitamos muitas das vezes aqueles que não estão ainda no caminho de Deus, aqueles que ainda não estão cumprindo a palavra do Senhor como você ou eu esteja cumprindo? Por que muitas das vezes nós rejeitamos essas pessoas? Por que muitas das vezes nós, em vez de nós chegar mais perto delas e passar o que nós aprendeu em amor, em atitude, nós afastamos dessas pessoas? Por que será? Sabe? Então, eu vejo que o problema não está na vida daquelas pessoas. O problema está na nossa vida. Nós, muitas das vezes, irmão, quando nós aprendemos alguma coisa, duas coisas podem acontecer. Ou nós usamos aquilo, sabe, para abençoar vidas, ou nós usamos aquilo para afastar vidas de nós. Ou seja, os pecadores aqui, quando nessa passagem aqui, que diz aqui lá no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 30, diz assim, ó: os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e pecadores? Os mestres da lei e os fariseus estavam falando para os discípulos de Jesus: por que Jesus come com um pecador? E respondeu-lhe Jesus: não necessito de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim o pecador ao seu arrependimento. Ou seja, se nós que estamos na palavra de Deus, no caminho de Deus, por que muitas das vezes nós somos ensinados a afastar dessas pessoas? Das pessoas que ainda não estão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Será que o problema está na vida delas ou o problema está na nossa vida? O problema está na nossa vida, não na vida delas. Porque o Senhor Jesus disse que se nós estamos no caminho de Jesus e nós já adquirimos a mente de Cristo, é com essas pessoas que nós vamos andar. Por quê? Para poder nós mostrar para ela, através da nossa vida, como é bom, maravilhoso é fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós propomos andar nesse caminho, nós só vamos fazer algo que traz paz para a nossa vida. Nós só vamos fazer aquilo que traz paz sobre a nossa vida e traz vida eterna para a nossa vida. Sabe? Traz edificação para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, quando o problema, irmãos, não está nas pessoas, nos pecadores, naquele que não está ainda nos caminhos do Senhor, o problema está em nós que se tornamos mestre da lei, que achamos que somos melhores do que ele. Só que Jesus disse que não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos. Então, se você diz ser de Jesus, se você já está, quantos anos na sua vida você já está nos caminhos do Senhor? Quantos anos você já entrou na sua mente que o que é certo e o que é errado na sua vida? E de repente você está aí anos e anos no caminho do Senhor, mas não consegue, acha que é indigno que você venha andar com alguém, com um pecador, com alguém que ainda não faz a vontade do Senhor. Por quê?
porque será que você tem um medo? Jesus não tem medo, irmão. Jesus não teve medo de ninguém influenciar ele pelo pecado. O problema é que nós achamos que as pessoas vão nos influenciar. Quando nós realmente não temos a mente de Cristo sobre a nossa vida, nós vamos deixar mesmo nos influenciar. Mas a partir do momento que você tiver a mente de Cristo em sua vida, como Jesus era, pensava como Jesus pensava, e Jesus sabia o que era certo, Jesus sabia o que era errado. Jesus sabia que muito melhor era honrar o Pai do que honrar homens. Então, o problema, irmão, não está com os pecadores, porque Jesus veio por eles. Quantas das vezes, irmão, eu já me ensinaram a não andar com pessoas, com pecadores, andar com pessoas falhas, pessoas errantes. Por quê? Porque talvez ela poderia me influenciar, mas a partir do momento que você tem a mente de Cristo na sua vida, você não deixa ser influenciado. Você não deixa porque você já está com a mente de Cristo em tua vida, você já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, e não há atitude de ninguém que possa manchar você. Mas nós somos ensinados a viver longe dessas pessoas, sendo que o próprio Jesus andava e veio justamente por esses. Então, se de repente, irmão, você tem alguém, sabe, que está próximo de você, que sabe que é um drogado, que é uma prostituta, que está nos caminhos do erro, você que se diz cristão, você que se diz andar nos caminhos do Senhor, você tem medo de que ele te influencie a andar no mesmo caminho? Então você ainda não teve Jesus, você não tem a essência de Jesus, você ainda não tem a mente de Cristo sobre a tua vida. Por quê? Porque Jesus tinha a mente de Cristo, com a mente dele pura, com a mente dele, sabe, de misericórdia para com o próximo, Jesus queria salvar. Jesus não desprezava, Jesus queria salvar. Então, se nós somos de Jesus, se nós dizemos que somos de Jesus, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que, sabe, achegarmos essas pessoas e dizer para ela que Jesus pode ajudar nesse sofrimento, nessa crise, nessa dependência, nessa vida que muitas das vezes ela não consegue sair. Mas nós achamos, irmãos, que é problema de quem será? Essas pessoas. Sabe? Então, nós, muitas das vezes, não agimos da maneira correta. Nós não agimos por quê? Porque o próprio Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos de Jesus, por que nós vamos afastar dessas pessoas? Sendo que Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. Então, irmãos, nós temos que estar mais no meio dos enfermos, porque se você já foi curado, você tem palavra para curar. Se você já foi regenerado, você tem como regenerar uma pessoa pela palavra de Deus. Então, nós erramos muito, irmãos. Quando nós andamos no caminho de Jesus, nós afastamos daqueles que ainda não estamos. E Jesus disse, eu não vim para os sãos. Ou seja, quando nós andamos nos caminhos de Jesus, a tendência é juntarmos com somente aqueles que diz ser de Jesus. E aí fica aquela, tipo uma panelinha, sabe? Fica tipo uma panelinha. Você é de Jesus, nós falamos a mesma língua, só que o trabalho de Jesus não é esse. O trabalho de Jesus é trabalhar a vida de um enfermo. Não é juntar-se com os sãos. Jesus era são. Irmãos, mais perfeito, mais saudável, mais puro que Jesus era, não tinha e não existe, nem vai existir nunca ninguém. Mas o puro, o perfeito, o único, perfeito, ele andava no meio dos enfermos, no meio dos doentes, no meio dos pecadores. Quem somos nós, irmão, para dizer que nós temos que andar somente com santos, somente com santos? Quem somos nós? E próprio Jesus, nós que sentamos e falamos, sabe, cada coisa que só Deus sabe, muitas das vezes falamos coisa, julgamos aquele, jogamos a isso, não temos a capacidade de orar, não temos a capacidade de clamar a Deus sobre aquela vida que está ali, sabe, nas trevas, que assim como a luz de Jesus resplandeceu sobre nós, a luz de Jesus também vai resplandecer sobre a vida dele. Mas não, nós rejeitamos e andamos somente com aqueles que se diz de Jesus. Somente com aqueles que se diz ser andando no caminho de Jesus. Aí fazemos aquela panelinha, sabe? Tipo, nós temos o mesmo pensamento. Jesus não fazia assim. Jesus não fez assim. Jesus, muito pelo contrário, Jesus foi sentar na mesa, sabe, dos pecadores. Eu sei que a palavra de Deus tem uma passagem que diz, não assentais à mesa dos escarnecedores. Irmão, se você sentar na mesa de uma pessoa que não tem reverência à palavra de Deus, que diz, que zomba de Deus, aí você tem que afastar.
Você tem que afastar. Mas se você sentar na mesa de alguém e falar, olha, eu queria largar isso aqui, mas eu não consigo. Eu fumo, mas eu não consigo ter... Eu já sentei perto de pessoas que falavam, eu não quero largar isso. Eu gosto. Eu quero morrer com isso. Amém. Deixa ela lá, então. Mas eu já vi pessoas na minha frente dizer, eu não consigo parar, eu não tenho força. Quando eu vou ver, eu já tô. Então, essas pessoas, essa precisa. Essa tá enferma e Jesus tá ali para curar ela. Entendeu? Então a gente tem que estar ali. Mas não sentar na mesa de pessoas que zombam da palavra, que não acredita, que já deu a imundícia, que já se entregou à paixão mundana, aí você deixa ela, ora por ela, mas deixa ela porque o Espírito Santo cuida. Mas com uma pessoa que precisa de ajuda e a gente às vezes não ajuda, não vá sentar junto com ela, porque ela é pecadora, irmãos, nós estamos errando porque nós não estamos imitando a Cristo. E nós precisamos imitar a Cristo, porque imitar a Cristo é sentar. A religião nos ensina que nós devemos afastar, mas Jesus nos ensina como que nós devemos assentar. Nós devemos, porque aqui diz, ó, ele deixando tudo, levantou-se e seguiu, fez-lhe um grande banquete em sua casa. Isso aqui tá falando da história de Levi. E ele disse que Jesus, aí os fariseus falam assim, ó, e murmurava, ele estava murmurando contra Jesus, contra os discípulos de Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Ou seja, se eles comeram, ele sentou na mesa com eles. Então, olha para você ver, irmão, a diferença da religião, o que se coloca, e a diferença da verdadeiramente de Cristo. Jesus veio para salvar os enfermos. Jesus não veio para ficar junto com os discípulos dele, fazendo as festas dele, comendo e bebendo. Não, Jesus ia atrás de curar os coxos, enfermos, aleijados. Pessoas enfermas, pessoas, sabe, pessoas pecadoras, pessoas, sabe, que estavam ali no pó, na lama, Jesus veio para levantar. Então, irmão, quantas das vezes nós somos egoístas, nós somos fariseus, nós somos mestres da lei, sabe, querendo ser melhor que aquele que ainda não está nos caminhos de Deus, porque o Senhor é que chama, o Espírito de Deus é quem convence. Se hoje você está de pé, você pode cair amanhã, e aquele que estava caído pode se levantar, porque Deus vai pegar pela mão e vai trazer para o caminho. É o Espírito de Deus, esse ministério dessa terra é do Espírito Santo, é ele que vai convencer o homem do pecado, é ele que vai convencer o homem de fazer as coisas erradas, é ele que vai convencer. E o que nós precisamos fazer? Amar, sabe? Não julgar, não apontar o dedo, não desprezar, porque nós fazemos panelinha com os santos, com os que se dizem santos, e deixamos muitas das vezes aquele que poderia. Nós não convidamos uma pessoa que está lá na vida do pecado para sentar na mesa com nós. Por quê? Porque não faz parte do nosso grupo, porque não faz parte da nossa mesa, ele não tem direito, ele não é digno de estar no meio de nós. Mas assim Jesus não fez, e assim Jesus jamais faria. E Jesus diz na sua palavra que ele veio para os enfermos, e nós que dizemos ser de Jesus, fazemos o quê? Desprezamos. Não achamos que essa pessoa é digna para sentar com nós numa mesa. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa vai nos influenciar. O problema não está nas pessoas que estão no pecado, o problema está em nós, que achamos que somos tão santos e não somos capazes de ficar com alguém do lado nosso, sabe, que é pecador, com medo de influenciar, com medo com o que as pessoas vão dizer, com medo com o que as pessoas vão pensar. Então, se você tem a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, se você é forte, se você já pisou no santo dos santos, ninguém pode te influenciar de voltar para o caminho do erro. Ninguém pode. Por quê? Porque Jesus pensou assim, Jesus pensa assim, e Jesus continua com esse pensamento sempre assim. Sabe? Antes da lei, irmão, antes da lei sumir da terra, Jesus já estava fazendo a graça dele. Jesus já estava manifestando a graça. Quando a mulher lá do adultério lá levou ela para a praça, o que Jesus fez? Se ninguém pecou, aqui atira a primeira pedra. Então Jesus já manifestava a graça dele, mesmo antes dele ser crucificado na cruz. A graça de Jesus já se manifestava, porque Jesus é pura graça, irmãos. Jesus é puro amor, Jesus é pura misericórdia, Jesus é pura compaixão, e Jesus é puro, sabe, médico dos médicos, para poder... Jesus veio para aqueles que estão enfermos. Se você, irmão, está aí num vício, se você está numa vida amedrontada, se você está numa vida difícil, o teu fardo está pesado, Jesus veio para você. É esse para você mesmo que Jesus veio.
É para você que Jesus quer se manifestar. Jesus diz na sua palavra, eu não vim para os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, porque eu tenho tudo para te dar, eu tenho saúde para te dar, eu tenho cura para te dar, eu tenho salvação para te dar, eu tenho libertação para te dar. Então, irmãos, sabe por que Jesus fala? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque ele fala, pode vir a mim, vem a mim, que eu tenho refrigério para te dar. Vem a mim, você drogada, você prostituta, você ladrão, você que praticou qualquer absurdo, qualquer pecado de iniquidade, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu tenho abraço para te dar, eu tenho palavra para te sustentar, eu tenho, sabe, refrigério, eu tenho o Espírito para te consolar. Vinde a mim, pecador. Vinde a mim que eu te abraço. Vinde a mim, pecador, que eu te consolo. Vinde a mim, pecador, que o meu Espírito, o Espírito do meu Pai, vai te convencer desse erro e você vai voltar para o caminho da luz. É essa que Jesus faz, é isso que Jesus fez, é isso que Jesus veio para fazer, é isso que Jesus veio. Então, irmão, se você se sente aí, sabe, desprezado, sabe, por alguém que se acha melhor do que você, lembre-se que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio para você que está perdido, veio para mim que um dia estava perdida, que não sabia o que fazer, sabe, que queria fazer as piores coisas, deixar um casamento para viver as piores coisas, mas ele me convenceu de que eu estava errada. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Jesus não veio, Jesus não quer que você, Jesus não está cobrando que você seja perfeito, Jesus só quer que você vinde a mim, Jesus só fala vinde a mim, Jesus só te convida a ir até Ele do jeito que você está, não importa o que você fez, Jesus te convida a ir até Ele, para que Ele possa te curar. Porque ele diz na tua palavra, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 5 e versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não necessitam de... Jesus diz, respondendo Jesus, não necessitamos de médico, os sãos, mas sim os enfermos. Ou seja, o que é enfermo? O pecado. Quando nós pecamos, irmãos, nós não temos a noção do pecado. O pecado é uma enfermidade mortal na nossa alma. Mas o Senhor Jesus é aquele que já perdoou os nossos pecados, aquele pecado que nos separava de Deus, aquele pecado que quando nós orávamos tinha uma barreira de inimizade entre nós, Jesus quebrou. Agora ele diz, vinde a mim, porque está livre o caminho para mim te receber, te abraçar, para ouvir tua oração, para responder tua oração, para te perdoar. Jesus diz para você hoje isso. Então, lá no livro de Ezequiel diz assim, ó, Ezequiel 12, 19. Então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Que você seja dele e ele seja teu, que você venha entender que Deus é na tua vida e que ele te sustenta, que ele que te consola, que é ele que te levanta no dia mais difícil da tua vida, amém? Então, vai ao Senhor Jesus, qual é o sofrimento da tua vida? Qual é o problema da tua vida? Vai a ele vai te dar um coração que você nunca imaginou que você ia ter, ele vai te dar um coração que você nunca imaginou que ia sentir a bondade, sentir o amor de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Esse pecado carnal que nós temos hoje, as obras da carne, nos afasta de Deus. Então, não permita que as obras da carne te afastem do Senhor. Porque ele, quando você está lá no fundo do poço, é o único que diz, vinde a mim. Ninguém vai dizer para você, vinde a mim. Ninguém vai dizer para você, quando você estiver na lama, quando você estiver na miséria, ninguém vai falar, vinde a mim. Mas Jesus vai falar para você. Jesus está falando para você, vinde a mim, que eu tenho a providência que você precisa. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz sobre a tua vida, que a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. E Jesus está de braços abertos para te abraçar, para te consolar, para te dar um coração novo, um coração cheio da bondade, cheio do amor de Deus, um coração, uma terra fértil, onde a palavra dele caia e venha dar fruto. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida e fez na minha vida e continua fazendo, porque nós estamos aqui não porque nós somos perfeitos, estamos aqui porque somos aperfeiçoados a cada dia pelo sangue de Jesus que nos aperfeiçoou, pelo sangue de Jesus que nos permitiu ser aperfeiçoado a cada dia, estamos aqui. Então, fique na paz, fique na graça e que o Senhor Jesus te abençoe e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.